Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NióbioCash. Feliz ano novo, feliz 2019. Ano passado foi um ano muito bom pra gente. Nós entramos em várias exchanges, né? Na Brasiliex, na TradeOgre, na Crex e a Mercado NióbioCash. Essas quatro são as nossas principais, tem um volume muito bom. Então eu acho que a parte mais difícil, que é consolidar, a gente já passou. Então agora temos que crescer bastante. O principal para esse ano, então, seria conseguir entrar em pelo menos duas grandes exchanges, né? Quem sabe a Mercado Bitcoin. Pessoal do Mercado Bitcoin, lista a gente. E uma grande também internacional, quem sabe a Bittrex ou Poloniex. Então vamos batalhar para isso esse ano. Uma outra coisa também é que as criptomoedas não estão atingindo o objetivo para que elas foram criadas, não é? Que é ser moeda. Então eu acho que está tendo um pouco de descrença nelas e o preço caiu. Eu acho que esse ano nós temos que atacar com força também essa questão, popularizar ao máximo o uso. Não dá para ficar só um negócio especulativo. Eu gostaria de ver o Nióbio circulando no mercado. Então, facilitar o uso. Agora a gente já tem a wallet no Android. Temos também os bots, né, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. O WhatsApp ainda a gente não tem acesso ao API oficial, então o bot não funciona legal, mas funciona muito bem no Telegram. E vamos ter novidades nessa área aí para justamente atrair mais gente para o Nióbio. Fácil acesso, qualquer pessoa tem que saber enviar e receber dinheiro via o Nióbio, via o saldo, e nós vamos ter boas novidades nessa área. E uma questão, talvez a mais importante também, é sobre o Nióbio real, a pesquisa do Nióbio real. E esse vídeo hoje é sobre isso, né? O Cleonilson Mafra, nosso pesquisador, você já deve ter conhecido ele do outro vídeo, ele mandou pra gente uma palestra que ele deu, especialmente pra gente divulgar. E esse vídeo é a palestra, daqui a pouquinho vai começar. Ele vai falar um pouquinho sobre catalisadores, célula de combustível, parece que usa ouro, platina, tem uma eficiência excelente, mas é muito caro. Ele substituiu por nióbio com resultados excelentes. Ele vai falar um pouquinho das patentes que ele tem. Enfim, é um cara dos que mais entendem de nióbio no Brasil, que apoia o nosso projeto. Muito orgulho do Cleonilson, fazendo a parte dele para o nosso país. Eu sei que nosso presidente agora, o Bolsonaro, curte essas questões de riqueza natural do Brasil. Então quem tiver acesso a ele, por favor, mostre o vídeo. E é isso, pessoal. 2019 promete, eu acho que temos tudo para explodir. Explodir no bom sentido, para cima e não para baixo. É isso, fiquem com o Cleonilson. Um grande abraço. Antes que eu me esqueça, inscreve no canal, eu sempre esqueço. Inscreve no canal e ao final, se você gostar, deixa o curtir, é importante demais pra gente. Um grande abraço, Cleonilson. Bem, eu me chamo Cleonilson Mafra, comumente me chamam por Mafra, sobrenome. Eu estou aí há 8 anos no IFRN e lecionando a disciplina de processos químicos com ênfase aí em análise química dos minerais no curso de Geologia e Mineração no campus Natal Central. Certo? E o tema aqui que eu vou abordar, né, a convite, me chamaram para fazer algo sobre o nióbio tântalo, que é minha especialidade. Né? Então, assim, eu parti para a síntese de catalisadores a partir de minerais, né, à base de nióbio e de tântalo, que é o mineral de base que eu trabalhei, que foi a columbita e a tantalita aqui do município de Currais Novos. Né? Como ele mesmo falou aí, minha ênfase, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi em beneficiamento mineral e aplicação tecnológica para a aplicação desses produtos minerais para aplicação, no caso, em catálise. Bom, contextualizando um pouco sobre a nossa história da mineração em si, os primórdios, a base que nós conseguimos visualizar o mundo, em que idealizamos, né, é um mundo aí de energias alternativas, sem poluentes, o meio ambiente em si em equilíbrio, não é, com o meio, mas na verdade o que nós temos é isso aqui, um pouco parecido com isso. Nós temos aqui o modo de exploração, não é, desacelerada, onde o consumismo, esse capitalismo desacelerado, ele traz um modo que vem a cada dia mais explorando o meio ambiente de forma não cuidadosa, em muitos casos de acordo com não a legislação, em desrespeito à legislação. Então, com isso, a base inicial do mineral que eu trabalho é o nióbio tântalo,
que eu coloquei aí esse mineral, a columbita, em formato de um coração. No final da apresentação, vocês mesmos vão concluir a importância em si e por que eu coloquei esse mineral como coração, né? Hoje fala-se muito, a nível mundial, que a Amazônia é o pulmão do universo, né? Já eu faço uma comparação que esses minerais, à base de nióbio e de tântalo, né, eles são o coração do mundo, devido às suas propriedades intrínsecas. Hoje o Brasil tem aí a maior quantidade de nióbio do mundo, né, praticamente só o Brasil, por isso que eu trago esse metal de preciosidade. Nós temos a Amazônia, que é o pulmão, e nós temos o nióbio, que é o coração do universo. Então, o Brasil aí detém 98% do nióbio mais valioso do mundo, né? E o que é que tem esse metal, né? Inúmeras reportagens, se você colocar lá no Google, nióbio, exportação de nióbio, você vai ver que praticamente a literatura traz 98% da reserva no Brasil, 2% Canadá. E os 2% que o Canadá hoje possui, eles exploram com beneficiamento melhor do que o Brasil, que detém 98% da sua reserva. E isso é preocupante. Então, assim, e falando em nióbio em si, a quantidade que nós temos aí, uma reportagem aqui recente, que foi de abril de 2018, ele traz que 98% das reservas do Brasil não tem política específica para o mineral, né? As exportações cresceram 110% e somam 1,8 bilhões de dólares no ano de 2014. Então, é uma riqueza que só o Brasil fornece, desconhecida pelo seu povo, e é exportada a preço de banana. A gente pode questionar, o que é que o nióbio é aplicado? Eu não sei o que é que o nióbio é, a modinha do nióbio, o que é que está acontecendo com o nióbio? Não, minha gente. Aqui alguém já andou de avião, alguém aqui já tirou a barba, né? Alguém aqui, por exemplo, já precisou fazer um exame, uma ultrassonografia, né? Todos esses materiais, sejam em foguetes aeroespaciais, as películas de foguetes aeroespaciais, lâminas de barbear. Hoje a indústria, a metalurgia, hoje está utilizando muito nióbio para melhoramento das propriedades dos metais. Então, as aplicações de nióbio, elas são vastas, né? Mas a ênfase que eu vou dar aqui foi uma descoberta, ao que me enveredou aí o doutorado, e eu não fui para o lado da metalurgia, e sim para a área de catálise, que vinha sendo um pouco aproveitada pelo nióbio no Brasil, e eu fiz esse estudo em relação à catálise. E já o tântalo, né, que é o outro metal aí que nós temos aí na presença da columbita e da tantalita, sua composição. O tântalo também está presente aí em sensores químicos e biológicos, revestimento para células solares, ferramentas de couro, de corte de furo, capacitores, ligas espaciais, biomateriais. Então, o nióbio junto com o tântalo, ele traz uma gama de aplicações em que a gente para e não consegue analisar, realmente colocar os pés no chão e dizer, esses metais são nossos, né? Então, com isso, se nós pegarmos qualquer pesquisa aí, qualquer revista sobre nióbio, sobre tântalo, aplicações, vocês vão ver aí o estudo de nióbio tântalo dopado com titânio, estudo de nióbio tântalo dopado com cobalto, dopado com estanho, tudo isso aí para melhorar as propriedades, para tentar fazer aplicações na metalurgia do pó, na extrativista e na catálise, né? Comumente na catálise eram-se analisados muito o nióbio a partir do nióbio comercial, do óxido de nióbio comercial, do óxido de tântalo comercial, faziam uma mistura de óxido de tântalo e nióbio comercial para fazer as aplicações, e nós vamos ver que os resultados aí não foram tão satisfatórios, Yuri. Então, só passando aí alguns artigos que eu coloquei aí para vocês analisarem, tá certo? E a base em si, né, sempre a base que nós trazemos aí, a base mineral, tá certo? Nós temos um minério de base, no caso aqui a tantalita e a columbita, extraída aqui no Seridó Potiguar, né? O Brasil aí ele tem, reforçando, 98% dessa reserva que se encontra aqui no Seridó Potiguar, na Paraíba, Minas Gerais e Amazônia.
né? Então, assim, partindo aqui do minério, o trabalho que eu desenvolvi e que o trabalho que eu apresento, que eu convido, aí a maioria aqui tem aqui empresários, temos alunos, temos professores, temos pesquisadores, né? E olhar com carinho esse material que pouco é explorado. E eu parti aqui para a síntese, né, do desenvolvimento científico de novos materiais a partir desses minerais. Como? Pode voltar, Luiz. Não, pode voltar. Volta isso. Para atender a demanda tecnológica, né, foi desenvolvida uma rota alternativa para o beneficiamento desse minério, que hoje é comercializado em torno de R$70 mil a tonelada desse minério. E nós vamos ver no finalzinho aqui quanto ele custa sendo concentrado. Mas o Brasil hoje apenas exporta o minério bruto, exporta para a China, Japão, Estados Unidos, como eu chamei inicialmente lá, a preço de banana. A R$70 mil a tonelada, preço de banana, como assim? Pelas propriedades intrínsecas que esse material tem, é a preço de banana, né? Então, com isso aí foi desenvolvido a tentativa de desenvolver catalisadores a partir desse minério de base. Então, esses catalisadores, né, nós vamos aplicar aí em oxidação de combustíveis a partir de células a combustíveis. Só que essas células a combustível, o custo é muito alto. Por que o custo é muito alto? O que deixa a desvantagem delas é exatamente o custo dos catalisadores que são utilizados nessas células a combustível. Porque para produzir energia, né, oxidar esses combustíveis, é preciso de catalisadores. E quais são os catalisadores que são utilizados hoje? São utilizados o ouro, a platina, né? Aí por isso que há estudos relacionados que dopagem de alguns metais com platina, com ouro. Hoje a demanda tecnológica, principalmente nos Estados Unidos, ao qual eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche, lá no centro de pesquisa onde eu estava, era de cada 10 pesquisadores, 9 trabalhavam com produção de energia, né? E isso vocês veem na necessidade que hoje o mundo busca aos catalisadores, mas as pessoas buscam mais os catalisadores a partir de materiais o quê? Comerciais. E esquecem que nós podemos ter o quê? A matéria-prima de base, que é a nosso minério. Então, o objetivo geral em si, de apresentar aqui para vocês, é que podemos sim, e no caso eu desenvolvi, uma rota alternativa de síntese de eletrocatalisadores, né, a partir da columbita e da tantalita para oxidar metanol e etanol a serem aplicados em células a combustíveis, né, para a produção de energia. E esse material de base foi extraído aqui do Seridó Potiguar, especificamente aqui em Currais Novos. Então, a fundamentação teórica, ela traz que a columbita tantalita, né, na província aqui pegmatítica do Seridó, que engloba Rio Grande do Norte e Paraíba, existe uma reserva representativa dessa columbita e da tantalita, que a composição dela é o quê? Ferro, manganês, nióbio, tântalo, e vem aí, dependendo dos pegmatíticos, né, vem aí a questão da cassiterita, do manganês presente, e forma esse complexo que é esse material, né? E isso aí, dessa quantidade aí, isso que incentiva aí o desenvolvimento de pesquisa com novas tecnologias para aplicar a esse material. Então, a composição química em si da columbita, em volta aí de 32% do nióbio, 27% do tântalo. Manfred, o que é que diferencia a columbita da tantalita, né? Quando nós temos a concentração maior de nióbio, ela é columbita. Quando nós temos a concentração maior de tântalo, é a tantalita. Isso que vai diferenciar. Nós temos a presença de quê? Dos óxidos de ferro, manganês, titânio, certo? Então, Cunha e Andrade, ele citou em 2002, que até hoje é referência essa citação dele, que devido às propriedades intrínsecas como excelente ductibilidade, resistência à corrosão, elevados pontos de fusão e ebulição, sua alta condutividade, né, que é o supercondutor, o nióbio e o tântalo possuem elevado valor no mercado mundial. Então, falei em nióbio, falei em tântalo e disse que ia fazer uma aplicação catalítica desses metais em álcool. Mas o que na verdade o que vem a ser um catalisador, né? Catalisadorzinho é uma substância, pode ser natural ou sintética, que ela vai afetar o quê? A velocidade de uma reação química.
né? Nós temos aqui a entropia da reação versus o caminho da reação. Quando nós temos aí uma energia de ativação, né, que atinge o complexo ativado, que a reação química começa a acontecer, quando utilizamos um catalisador, essa energia de ativação, ela diminui, com isso a reação torna-se o quê? Mais rápida, tá certo? Então, qual é a função? Pegar esse material, esse minério, tratar esse minério em forma de beneficiamento para aplicar na oxidação do metanol e etanol. Então, para isso, os estudos foram feitos em relação a alguns metais, e eu escolhi 3 metais, né? Cobalto, cobre e o níquel. E por que esse cobalto, cobre e o níquel? E por que não só o mineral puro? Né? Eu utilizei sim só o mineral purificado, utilizei ele com essas 3 dopagens. E o cobalto eu utilizei por quê? Tanto tem a proteção contra a corrosão, melhorias na condutividade e é utilizado como catálise do petróleo. Então o índice que é um bom catalisador. O cobre, devido à sua alta condutividade térmica e também a excelentes características de liga e resistência à corrosão. Quanto menos material sofrer corrosão, mais tempo terá a duração do meu catalisador. E por último, o níquel, o que chama mais nas propriedades da catálise é exatamente o quê? O níquel, devido à sua resistência à corrosão e à oxidação dos materiais. Com isso, fazendo a aplicação dessa oxidação em células a combustíveis, o que vem a ser uma célula combustível? Né? Célula combustível é exatamente o quê? É uma célula, né, que constitui uma forma limpa, silenciosa e eficiente a geração de eletricidade a partir de combustíveis como hidrogênio, gás natural, metanol, etanol e alguns outros hidrocarbonetos. A sua operação produz baixo impacto ambiental, sem derivações, sem ruídos, né, sem combustão, sem emissão de particulados, são aplicados em veículos espaciais e geração de energia veicular, que são os veículos elétricos e os híbridos. Esse ano eu tive o privilégio de participar do CIMEX-MIN, que é o exploração mineral, né, o simpósio de exploração mineral, e lá só se falavam em veículos elétricos e híbridos, a partir dos minerais, para a produção de alguns ímãs, né, ímãs à base de nióbio, para utilizar em carros híbridos e elétricos. E trata-se de dispositivo eletroquímico de alta eficiência. Ó. Nós temos aqui o diesel elétrico, a gasolina, turbinas de vapor de gases, mas a eficiência da célula combustível ela é mais elevada. Mas, Mafra, por que então ela não é utilizada hoje? Né? O que é que tem ela que não é utilizada hoje? Produz energia limpa, sem combustão, sem emissão de particulados, e por que não é utilizada? Aí vem a questão da necessidade de utilização de metais o quê? Nobres, como por exemplo a platina e o ouro, que são utilizados hoje, que são metais caros e raros no planeta. E o custo ainda é elevado porque a tecnologia é nova e não é produzida em grande escala. Mas o cenário é que grandes investimentos em pesquisa, principalmente nos países industrializados como os Estados Unidos, estão desenvolvendo pesquisa aplicada em relação à célula combustível. No laboratório em que eu estava, que é o laboratório que é o Electronic Design Center, nós produzimos materiais para a Honda, para a NASA, e a Intel, e algumas empresas, né, que nós trabalhávamos fazendo pesquisa aplicada para essas empresas em relação à célula combustível. Então, assim, eu estava num país onde estava se produzindo financeiramente, estava doando financeiramente incentivos à pesquisa em relação ao quê? A nova forma de energia. Né? E com isso eu levei aqui o material de base do Seridó para os Estados Unidos. Para oxidar o metanol, que nós sabemos aí é utilizado como combustível de carro, avião, a jato. O metanol é utilizado principalmente como solvente na indústria farmacêutica. Pode passar. E o etanol, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, logo atrás dos Estados Unidos, que eles juntos aí produzem aí 70%. Então estava levando o material daqui e produzindo no país onde eles têm a maior produção de etanol do mundo. Então assim, eu estava com a faca e o queijo na mão, estava só pedindo o quê? Meus materiais, eu chamo brinquedinhos. Meus brinquedinhos dessem certo para explorar o material lá.
Então, o procedimento experimental que eu utilizei aí, inicialmente foi aí a quantificação dos óxidos presentes, né? Você pode ver aí que os óxidos de nióbio do tântalo aqui tem mais porcentagem de tântalo do que o nióbio, então o que caracteriza ela como a tantalita. E nós temos outros materiais aí, ó, temos ferro, estanho, titânio, manganês, chumbo, alumínio, zircônio. Então, uma gama aí de materiais, e o objetivo principal era o quê? Concentrar esse material deixando apenas o quê? Nióbio e tântalo. Fazer uma, digamos, uma lavagem aí nesse mineral, deixando apenas o nióbio e o tântalo. E na purificação do material, utilizei a matéria-prima, né, daqui de Currais Novos, fiz o procedimento, a preparação da amostra, que foi o peneiramento, a moagem, o quarteamento, né, para melhorar aí como é que é? A parte de caracterização de materiais. Fiz análise química por FRX e DRX, né? A partir dessa análise eu consegui obter a percentual semi-qualitativa aí desses materiais e partir para uma fusão. A fusão que eu fiz foi uma fusão vasta, eu fiz com pirossulfato de potássio, bisulfato de potássio, pirossulfato com bisulfato equimolar, vários tipos de fundentes, e eu cheguei ao final um fundente que eu vou apresentar apenas um para vocês aqui. Realizei um tratamento com ácido, né, ácido clorídrico, fiz a filtragem e a lavagem para eliminação dos íons e obtive aí o minério tratado, depois de 6 anos. Então esse óxido tratado, né, como eu queria produzir um material que fosse mais reativo, então a partir desse óxido eu parti para a preparação de uma complexação de oxalato desse óxido. Então preparei aí um prexoxalato a partir do minério com a precipitação dos óxidos hidratados inicialmente, que houve a hidratação desses óxidos, a complexação com ácido, oxalato de amônio e ácido oxálico, tá certo? Depois passei aí a cristalização a quente, uma placa aquecedora, e obtive aí o prexoxálico. Eu fiz algumas análises químicas sobre DRX, TG, DTA, DSC, infravermelho, MEV, MET, XPS. Várias análises eu fiz. No total eu produzi aí 224 catalisadores. E como eu parti aí do minério bruto, purifiquei, preparei precursor, aí ia fazer o que agora? A dopagem. A dopagem com 3 metais, né? Com os 3 metais que eu queria ver a avaliação eletroquímica desses metais dopados com o nióbio e com tântalo. E com isso eu fiz a dopagem via úmida, que eu vou apresentar aqui, mas foram 3 dopagens. Via úmida, via seca e via complexação, né? Então dessas 3 dopagens, com nitrato de cobalto, cobre e o níquel, né, obtemos aí o tratamento térmico. Foram 3 tratamentos térmicos realizados, 110, 400 e 600 graus. Né? Obtendo aí o óxido dopado, novas técnicas foram realizadas, DRX, XPS, MEV, DPV, que é a voltametria de pulso diferenciado, que é exatamente a avaliação elétrica do catalisador. Da mesma forma eu fiz aí com o precursor também, a dopagem via úmida, fiz via complexação e via seca, né? E obtive melhores resultados. Em via úmida foi o que realizei novamente, o mesmo procedimento dos óxidos, eu realizei o tratamento também para os precursores. E a avaliação eletroquímica através de sensores de ouro, que esse sensor aqui foi desenvolvido pelo meu orientador lá dos Estados Unidos, o Dr. Chun-Chin Liu, o professor lá catedrático da Universidade da Case University, e ele é o pesquisador que chamamos aqui como CNPq2, lá ele é pesquisador número 1 da NASA e da Honda, né? Esse sensor aqui é patente dele, foi desenvolvido e inclusive são os sensores que hoje a NASA utiliza, né? Então, a preparação dos eletrodos, eu peguei 20 ml de Nafion com 0,05 gramas de material, fiz um tratamento aqui em temperatura, produção, né? Estufa por 40 minutos a 70 graus Celsius, para produzir aí uma solução gel, né? Peguei 10 microlitros desse material, utilizei os sensores para a avaliação da voltametria de pulso diferenciado. Com isso, os resultados eu obtive aí, o tratamento da matéria-prima, eu vou mostrar apenas com bisulfato de potássio, onde nós obtivemos aí
eu não gosto de dizer 100%, porque na química, na ciência em si, o 100% ele pesa muito, né? Embora eu tenha feito várias triplicatas em vários equipamentos e conseguimos aí um total de 100%, mas eu gosto sempre de dizer 99,9%, né? 100% ele é um rendimento que para mim não é muito, como cientista, ele não é muito favorável, né? Então conseguimos aí purificar, né, pela primeira vez a partir desse processo, conseguir purificar o minério à base de nióbio de tântalo em torno de 100%. Toda a impureza aí foi retirada e essa aqui foi uma das minhas patentes realizadas. Conseguinte, nós temos aqui a FRX da amostra bruta, que ele mostra aqui, né, a porcentagem do tântalo e do nióbio, com toda a concentração aí, o terceiro maior porcentagem do óxido é o ferro. E por último aí a FRX da amostra purificada, que ele dá aí, que a professora acabou de falar aí, né, o valor, os K daí da vida. Isso aqui eu fiquei muito em dúvida quando eu fiz a fluorescência, eu pulei, ao mesmo tempo eu disse, não é confiável. Aí 1, 2, 3 vezes não fui. Levei a amostra para os Estados Unidos, aí fizeram todas as análises com FRX, DRX, fizeram o XPS, não sei se vocês conhecem o XPS. Foi que consegui isso, não, aqui realmente é 99,9%, que 100% ele não existe, mas confesso que eu não acreditei logo no FRX, eu fiquei com o pé atrás, de cabeça mesmo, eu disse, não, calma, porque eu levei tanto não, o orientador mesmo dizia, o Carlson dizia, é difícil, o Umbelino, que é meu orientador, dizia, é mais difícil ainda, mas vai em frente, e eu fui. Então quando eu cheguei ao resultado, eu consegui. Então, e o DRX da amostra bruta, que foi classificado aí como ferro tantalita, ferro columbita e a cassiterita. E o pré-oxidado, que eu fiz uma análise térmica, exatamente qual a função dessa análise térmica. Eu queria exatamente ver até que temperatura o material ele ia se degradando, ia se decompondo, né? Porque a literatura traz que os óxidos de nióbio para a catálise ele tem que ser a determinada temperatura, até aproximadamente 400 graus. Então, acima de 400 graus, ocorre aí uma mudança na geometria do óxido. E o nióbio ele é muito complexo. Os números de oxidação dele, ele vai alterando aí. E com isso eu fiz a análise térmica exatamente para nós verificarmos até que temperatura havia ainda oposição. Vai lá, pode ir. E o infravermelho exatamente foi para ver como esse nióbio e tântalo estavam ligados. E, para minha surpresa, o nióbio e o tântalo estavam, que nós chamamos de química inorgânica, de cluster metálico. Que é exatamente, nós temos um eixo de coordenação e o nióbio e o tântalo está ligado entre si e ambos ligados com oxigênio. E esse é o diferencial. Foi quando eu cheguei no resultado final que o que os pesquisadores estavam fazendo, misturando os óxidos comerciais, não estavam conseguindo render os mesmos resultados, porque o mineral, ele está um cluster metálico, o nióbio com o tântalo. E se você pega os dois produtos comerciais, você não consegue ligar o nióbio com o tântalo. Eles estão dois óxidos mistos separados, e não um cluster metálico. Então, a partir daí foi feita a avaliação elétrica que, antes dessa aplicação do nióbio do tântalo, o material que tinha maior condução de corrente era o ouro ou a platina. E o meu orientador fazia, por que você não utiliza o ouro e dopa com o seu material? Eu fazia, eu quero ver o material. Ele dizia, mas não vai chegar perto do ouro. Dopa com ouro. Eu falei, não vou dopar com ouro. Aí a gente começou um embate. Assim ele fez, então pode fazer como você quiser então. Aí eu fiz só com mineral, para ver se chegava próximo ao ouro. Vai lá. Com o etanol vai passar. O ouro é o vermelhinho aqui, ó. A corrente conduzida aqui do ouro é inferior ao mineral purificado. Ou seja, para oxidar o metanol, o mineral purificado, a base de nióbio de tântalo, que é a columbita e a tantalita, ele conduz mais corrente para a produção de energia do que o ouro e a platina que eram utilizados. E com isso foi feito os dopantes com cobalto. Aí vinha aqui, ó, uma ordem de grandeza. Quando chegou aqui, em 2 ordens de grandeza superior do ouro, que isso é equivalente a 635 vezes melhor que a condução do ouro, foi quando o orientador disse, você é um ninja brasileiro. O que é que você tem aí em mãos? Quer dizer, nós partimos de um material que o professor queria que eu dopasse com ouro, porque o ouro chegaria próximo. E eu cheguei a um material com 2 ordens de grandeza superior ao do ouro, né? Aí chegamos aí novamente, aí foi só o níquel, foi produzindo.
produzindo mais. Aí ele chegou e disse, quando chegou aqui, ó, quase 3 ordens de grandezas acima do ouro. E foi onde aí o sucesso total da pesquisa foi feito ao metanol e nós ficamos, aí ele fez, suas patentes estão garantidas aí e seu doutorado também. Aí eu disse, eu quero testar com etanol. Ele, mas o etanol, deixa de ser teimoso, o etanol é complexo, o etanol tem a cadeia carbônica, não sei o que, para quebrar a ligação é mais difícil, o ouro já é difícil. Deixa eu testar, eu precisava da autoridade dele, né, que gerava custos para ele. E foi para o etanol, e o etanol ele teve um rendimento, ele disse, não, a corrente não ficou tão boa não. Aí vamos passar lá. Uma ordem de grandeza superior ao do ouro. Esse material dopado com o cobalto. E isso não foram feitos testes 3 vezes não. Foram 10 vezes. Com pessoas diferentes para tentar ver a veracidade dos resultados. Pode passar. E aí foi, ó. 2 ordens de grandeza superior ao do ouro. Com o etanol também. Então nós temos o quê? Um material de super importância, de aplicações, altas aplicações tecnológicas e mais uma aplicação tecnológica que é a partir da oxidação do metanol e o etanol para substituir o ouro e a platina, né? Novamente, foi só um, cada um ele parando, ele não, vai João, pode passar aí, não, foi loucura. Então, o que é que o impacto financeiro dessa pesquisa traz, né? Essa cotação fiz no mês passado, já houve uma alteraçãozinha aí já. O minério bruto, uma tonelada, ela custa R$70 mil para exportação, né? As exportações brasileiras até de uma década aí foi 5,5 bilhões de dólares a partir desse mineral. A CBMM é responsável por 90% dessas exportações. Para vocês observarem, uma tonelada é R$70 mil. Nós compramos, né, importamos aí material aí, e 1 quilo de óxido de nióbio é comercializado a aproximadamente R$30 mil. O óxido de tântalo, o quilo, é comercializado a aproximadamente R$80 mil. Olha só, 1 quilo ao preço de uma tonelada. E nós apenas exportamos o minério bruto. Apenas bruto. Então, nossa metodologia, partindo aqui de uma tonelada, que é 70 mil quilos, ou 70 mil reais, conseguimos obter aproximadamente 700 quilos do minério purificado. E isso obtendo aí um mineral 70% nióbio tântalo, certo? Então, partindo disso aqui, 1 quilo do material misto é aproximadamente R$60 mil, né? O que leva 700 quilos, que foi obtido a partir de uma tonelada, 42 milhões de reais. Ou seja, o Brasil, em vez de exportar um material a 42 milhões de reais por tonelada, ele está exportando por 70 mil reais. Aí você me pergunta, mas Mafra, quanto de reagente você conseguiu isso aí? A CBMM, eles conseguem purificar, mas por outro método, que é através do ácido fluorídrico, né? Que o ácido fluorídrico é detento aí das Forças Armadas e torna inviável a produção em alta escala. As despesas com reagentes para purificação de uma tonelada, ela vale aí 50 mil reais. Ou seja, descontando isso aí, nós temos ainda um saldo de 41 milhões 950 mil reais por tonelada de mineral. Isso me rendeu aí 9 patentes, que foram 8 produtos e 1 processo. Concluindo que o nióbio e o tântalo, né? O minério à base de nióbio e tântalo é o quê? É o coração do Brasil. Nós temos o pulmão, que é a Amazônia, e temos o coração, que é o mineral à base de nióbio e tântalo. E mais uma vez, gosto sempre de reforçar aqui, sempre que nós trazemos inovações tecnológicas, gosto de reforçar que a ciência, ela não é um gasto, ela é investimento. Tá certo? Então, gostaria de agradecer o IF, a Panalytica pelo convite, certo? Sempre agradecer ao FRN por todo o aparato que me deu, meus orientadores, a CAPES, a Case e o Electronic Design Center, que foi o laboratório onde eu fiquei lá nos Estados Unidos, e também agora atualmente com a professora Bárbara Mecherry, que é da Universidade de Roma Tor Vergata, que eu estou dando aí a continuidade desses trabalhos em células a combustíveis e pilhas e baterias para materiais. Ok? Obrigado. Agradecemos aí o professor Cleonisson Mafra.